galera, estamos aí juntos, estamos aqui em casa, né? Mas vamos começar aí a aprender um pouquinho sobre elétrica, né? O que que faz essa lâmpada acender, né? Você pegar aí um simples, né? Pegar aqui, ó, acendeu, maravilhoso isso. Mas vamos começar a aprender como é que como funciona, como é que foi o início disso tudo, né? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte: tudo que existe no universo é formado por átomo, né? São a menor partícula da matéria, né? Ela é composta pelo núcleo, que dentro do núcleo tem prótons e nêutrons, né? Prótons foi designado que ele tem cargas elétricas positivas. O nêutron, como o nome já diz, ele é neutro, não tem carga elétrica, tá? Isso é o núcleo de um átomo, né? E em volta dela tem a órbita, tá? Que tem os elétrons, que designaram com carga negativa. Isso foram normas que eles designaram, podia ser o inverso, mas quando os cientistas, os físicos foram analisando, eles deram esse nome, tá? Então não é que seja isso, não. O ser humano descobriu, analisou e deu esse nome, tá? Que o núcleo tem prótons e nêutrons, que o prótons tem cargas positivas e que nêutrons são neutros, não nulos, não tem cargas elétricas. E nas suas órbitas tem os elétrons que têm cargas negativas. Bom, vamos imaginar um sistema solar, né? Igualzinho. Tem ali os planetas rodando em volta do Sol, o Sol seria o núcleo, e nas suas órbitas vem os planetas, Terra, Vênus, Plutão, não importa a ordem que eles estão. Então seria basicamente isso. Bom, a teoria é o seguinte: o núcleo ele tem o próton que ele é positivo, né? E tem orbitando à sua volta os elétrons que eles são negativos. Então foi designado o seguinte, que positivo com negativo se atrai, são cargas diferentes se atrai. Já viu o ímã? Você bota o ímã, ele cola, se você inverter, eles empurram. Pois é a mesma coisa. O ímã tem polos positivos e polos negativos, seria norte e sul. Os átomos é a mesma coisa, ele tem o núcleo, que é positivo, e em sua órbita tem os elétrons que são negativos. Então, eles são atraídos, tá? Então, diga o seguinte, que próton repele próton, elétron repele elétron, e próton atrai elétrons. Como é assim, então? Pelo próton ser positivo e o elétron são negativos, são cargas diferentes, eles se atraem. E quando são cargas iguais, eles se repelem, tá? Daí começa-se a teoria da eletricidade, tá? Então, tudo que existe no universo é formado de átomos. A gente não vai entrar em elemento como a água, que é H2O, que tem, entendeu? Então, não vamos entrar nesse elemento, você não vem aqui no caso. A gente vai estudar primeiro sobre o átomo, como é que ele funciona, como é que ele está. Ele está em tudo. Um fio de cabelo, na mesa, na minha mão, no ar, na terra, no metal, numa caneta. Tudo é formado por átomo, tá? São partículas microscópicas. Um aparelho bem avançado para conseguir olhar o que é um átomo. Daí começa-se a teoria da eletricidade, tá? Quer dizer, então, vamos lá. Como eu falei, o núcleo dele tem cargas positivas e orbitando à sua volta tem as cargas negativas, que são os elétrons, tá? Igualzinho o sistema solar, tá? Eles ficam orbitando, eles ficam rodando à sua volta. Tá o núcleo aqui positivo e os elétrons rodando aqui à sua volta, ó. São atraídos, né? Então eles ficam aqui rodando. Bom, sendo que cada tipo de matéria tem uma quantidade diferente de elétrons orbitando, tá? Tem matéria que tem elétrons muito próximo do núcleo, quer dizer, a atração é muito forte, então eles ficam agarrados. À medida que tem camadas, de acordo com a matéria, elas vão se afastando, são bem longe, elas vão rodando, só que ela tem uma atração bem pequena, tá? É por isso que se fala às vezes que o plástico ou a cerâmica são isolantes. Por que seria isolante? Por que ele isola
Você bota o chinelo de borracha, você não leva choque, né? Se não tiver molhado, lógico. Se tivesse molhado, a água já entrou aí já como o condutor. Falando a borracha em si seca, ela é isolante. E um fio de metal, de alumínio, né? De ferro, de ouro, de várias partes metálicas, eles dão choque, se você encostar na tomada, leva choque. Então vamos lá. Bom, a matéria que tem o átomo, que tem os elétrons muito próximos de si, eles são muito agarrados. Então, não conduz a tal eletricidade. Tá? Já o metal, tipo alumínio, cobre, ouro e por aí afora, eles já têm várias camadas, eles vão ter camadas que estão muito longe do núcleo, tá? Que são os elétrons livres. Então, eles estão longe, eles têm um campo magnético, mas estão bem longe. A gente consegue ainda mexer com esses elétrons, né? Então, quer dizer, o isolante é isso. O isolante é aqueles caras que são, porra, agarrados, né? Estão ali agarrados no núcleo, você não consegue fazer a eletricidade rolar. Por isso que você pegar um plástico e enfiar no automático, não leva choque. Você não consegue mexer com esses elétrons, né? Movimentar esses elétrons. Já o metal, né? Ouro, alumínio, cobre. Depois vocês vão ver que cada um tem uma característica de conduzir mais ou menos eletricidade. Então eles têm os elétrons bem longe do núcleo. Então já tem um campo magnético, tem aquela atração de mais e menos, mais afastado. Então, quer dizer, a gente consegue manipular esses elétrons bem longe do núcleo, aonde vai começar a acontecer a eletricidade. Tá? Parece complicado, não, mas a teoria é essa. Vocês vão entender daqui para frente que é assim que começa a eletricidade. Isso hoje, tá? Pode ser que daqui a 10, 15 anos ou uma semana os cientistas descubram que não era isso. Mas até hoje o estudo da eletricidade é sobre isso, tá? Isso ocorre em cima do átomo, desses elétrons que estão mais longe, né? Mais distante do núcleo. Então eles têm uma atração maior, como eu falei, que o núcleo dele tem o próton, que é positivo. E em sua órbita tem os elétrons que ficam rodando em sua volta, que são negativos. O mais atrai o menos, são opostos, tá? E o elétron expele elétron, por quê? Se tiver dois átomos um do lado do outro, então aqui os elétrons rodando, aqui tem outro elétron rodando, são todos em volta negativo, então um empurra o outro contra. E o núcleo é a mesma coisa, são dois positivos e também se repelem, tá? Então sempre lembra isso. Polos positivos repele polos positivos. Polos negativos repele polos negativos. Agora, polos positivos atrai o polo negativo. Então, daí começa-se a teoria da eletricidade, tá? Não é tão misterioso que eu te falei, não vou entrar em nenhuma falando sobre cada elemento, quantas órbitas tem, quantos elétrons, não, nada disso. Isso não importa para gente. O que importa para a gente é saber que a eletricidade vai começar em cima desse átomo, tá? Que a gente vai aprender como é que a gente consegue movimentar um elétron, tá? Por que esse elétron, quando movimenta de um lado para o outro, ele gera luz, ele gera calor, né? Então, daí é que vem a eletricidade, tá? Então, no que eu te falei, não vai ser nada de assunto muito técnico, a gente vai conhecer no dia a dia o básico da eletricidade. Então, a gente sabe que tudo que existe, o meu fio de cabelo, né? Esse pedaço de metal, isso, cara, tudo que você pegar, tudo que existe na natureza, no universo, é formado de átomo, tá? Um fio de cabelo tem milhões de átomos, né? E é aquilo que eu falei, cada matéria tem o seu átomo específico. Se eu pegar aqui, ó, vamos lá, um plástico, isso aqui é um plástico, ele também é formado de átomos. Só que ele tem, na sua composição, átomos que têm os elétrons muito agarrados no seu núcleo. Então você não consegue mexer nesses elétrons, né? Você não consegue fazer ele andar de um átomo para outro. Eu te falei que são vários átomos, né? Isso aqui são milhões, bilhões de átomos aqui dentro. Eu não consigo mexer no elétron de um átomo para outro. Isso teoricamente, tá? Depois nós vamos conhecer isso, tá? Quando fala isolante, ele é isolante em cima de uma pressão qualquer.
Então pode chegar um ponto que esse plástico também pode conduzir a eletricidade, tá? Depois eu vou conhecer o porquê isso. Mas na teoria é isso. Os elétrons de um plástico, eles são muito agarrados ao núcleo, são muito presos. Então, você não consegue movimentar um elétron de um átomo para o outro que tem aqui dentro, tá? Aí eu pego aqui uma chapa de ferro, alumínio, que seja, não sei o que ela é. É um metal, tá? Um metal. E ela tem uma característica, o átomo delas tem camadas longe. Quanto mais longe tiver essa camada do centro, elas são mais livres. Então, agora vocês vão ver aí, ó, uma animação, né, de um átomo, como seria ele visto no microscópio, lógico que é uma animação, só a pessoa tem ideia, né, do seu núcleo, do que está passando em sua volta, os elétrons rodando, né? Dá para ter assim uma noção como seria o átomo, né? É só apenas uma animação para ter uma ideia. São coisas minúsculas, né? Microscópicas. Só supercomputadores conseguem visualizar esse movimento de um átomo. Só estou ilustrando um pouquinho para vocês terem uma noção como seria o átomo, né? Isso aí vai ocorrer, que é dentro de um condutor. Esse condutor pode ser um fio, né? Pode ser um circuito elétrico, um circuito, uma placa, um circuito impresso. A gente olha muito dentro de um rádio e vê aqueles circuitozinhos. E ali dentro que vai ter esse movimento de elétrons, né? É bem parecido com a sinuca. Se você botar várias bolinhas de sinuca, uma agarrada na outra, se você bater na primeira bolinha, a última vai pular, né? Quer dizer, ele tem o choque na primeira bola e a última bolinha que pula. Só aí você pegar uma mesa de sinuca e fazer essa experiência, vai ver que acontece isso. Basicamente isso que acontece com os elétrons. Você dá uma pressão sobre o primeiro e vai pulando, e vai fazer uma sequência, né, de movimento de elétron, e ele vai pulando de um átomo para o outro. E esse movimento é que vai gerar a eletricidade, né? Isso a gente vai conhecer nas próximas aulas. A eletricidade basicamente é isso. Nós temos um metal, tá? Que pode ser o cobre. O que é o condutor? Pode ser um fio, né? Um fio, ó. Botei um fio aqui. Ele está cheio de elétrons ali dentro, cheio de átomos com elétrons solto rodando, só esperando alguém dar um peteleco, uma tacada no taco, para aquela bolinha bater na primeira e a última lá sair. Então vocês vão entender que é legal isso. Eu estou dando só uns exemplos para você ter noção do que é eletricidade. Então, naquele lance da sinuca, eu bati na primeira bola que a última andou. Então, ela transmitiu essa corrente, essa força, né? Para movimentar a última bolinha lá. E na elétrica é a mesma coisa. Se eu pegar um metal, ele está cheio de bilhões de átomos, tá? Com seu núcleo, com seu próton, seu nêutron, seus elétrons rodando ali em volta dele. São vários. Aí o que eu faço? Eu pego, jogo uma força qualquer em cima de um elétron e faço ele pular de um átomo para o outro. Lembrando que cada átomo tem uma quantidade certa de elétrons em cada sua órbita. Tá? Não vou entrar em quantidades, tá? Não quero dizer, porque o ferro tem tantos. Não, nada. A gente não vai entrar nisso aí que a gente não está estudando física, tá? Então nós vamos entender o seguinte: são vários átomos, um ao lado do outro, rodando ali, ó. Bom, na boa. Eu vou aplicar uma força, depois não vou conhecer que força é essa, em cima de um elétron desse, empurrando ele de um átomo para o outro que está do lado. São bilhões. Bom, a hora que eu fiz isso, esse elétron pulou para o átomo do lado. A hora que ele recebeu esse elétron, ele ficou acima do que ele tinha. O que ele faz? Ele expulsa um pro átomo do lado. E isso faz uma corrente, ó. Bati aqui, empurrei para cá, pá, 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 até chegar lá em algum local. Igualzinho o sinuca. Quer dizer, bati na primeira bola, a última bola saiu. Bom, agora eu vou chegar no exemplo. Eu tenho uma pilha, tá cheio de átomo e elétron mexendo, e tenho um motorzinho, uma lâmpada, né? A hora que eu ligo essa pilha na lâmpada ou no motorzinho, eu faço a mesma coisa da sinuca.
dei aquele toque na primeira bola, pulou. Quer dizer, eu joguei uma carga em cima desse elétron, ele começou a se movimentar por esse condutor que seria o fio, fez a lâmpada acender, fez o motor girar, né? Aí fala, pô, Sérgio, como é que acontece isso, cara? Não, vamos chegar lá. Estou tentando mostrar a vocês o que é eletricidade, tá? Então, são elétrica. O que fala? Vamos falar, o que é elétrica? Então, são movimento de elétrons, tá? Então, eles vão sair de um átomo para outro e vão pulando e vai gerar eletricidade, tá? Você vai entender. Estou tentando explicar para você um negócio bem prático. Isso é a teoria da eletricidade. Eu vou ver como é que acontece isso, tá? Por que quando o elétrico vai pulando, 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 depois no final tem uma lâmpada, a lâmpada acende e fala, porra, peraí, teve um monte de bolinha pulando, que não é bolinha, lógico, da sinuca, mas são os elétrons pulando de um lado para o outro, e no final uma lâmpada acendeu. Poxa, não é tão fácil assim. Não, claro que não é assim. Ou outra coisa, eu botei lá a mesma pilha, liguei um fio, botei o motor, aí o motorzinho girou. Falou, pô, como é que pode sair esses elétrons pulando? Tá pulando de um lado para o outro e o motor gira. A gente vai chegar lá, isso aí é eletromagnetismo. Eu estou dando a introdução na primeira aula para vocês terem a noção do que é eletricidade. Tá? E é que eu te falei, não quero nada muito técnico. A gente vai ser um lance bem prático. A gente vai conhecer como acontece isso, como medir isso. É isso que é importante no dia a dia. Tá? Eu não quero que eu falei, eu não quero nenhum engenheiro aqui, não quero nenhum técnico de eletroeletrônica aqui dando. Ô, perdão, não é assim. Não, não quero isso. Tá? Esse vídeo que eu estou falando está sendo direcionado a pessoas leigas, que não conhecem, para eles terem noção o que é eletricidade. Porque quando se pega uma lâmpada, ó, apagou, ó, acendeu. Como é que eu vou testar isso? O que está faltando aqui? Por que a lâmpada parou de acender? Ó, acendeu, apagou, aí eu troco a lâmpada, ela continua não acendendo, tá? Então, o início desse curso é para isso. Pra gente conhecer o porquê. Ó, que legal, um ventiladorzinho, ó. Hoje é bem prático, né? Ó. Ó. Aumentou. E por último acendeu uma lâmpada aqui ainda, ó. Vou desligar agora. Isso é eletricidade. O que ele tem aqui dentro? Ele não está ligado em nada, né? Ele tem aqui, ó, uma bateria de lítio. O cara, não, isso é uma pilha. Não, não é pilha. Isso é uma bateria de lítio, tá? Pilha é outra coisa. Nós vamos conhecer o que é pilha, o que é uma bateria de lítio, tá? O que é um gerador. Então, isso que nós vamos ter que aprender. Por que o motor gerou? Gente, eu não quero que futuramente, lá daqui por não sei quanto tempo de curso, a gente vai entender mais essa parte. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam como a eletricidade é gerada, tá? Parece complicado? Não é complicado, não. Isso é a lei da natureza, tá? Então, a gente vai seguindo. A gente vai mostrar mais agora para frente. Vocês viram antes do átomo. Vou mostrar mais uma figurazinha para vocês notarem o que é a eletricidade, tá? A gente continua aqui nesse vídeo. Grega, o elétron, utilizada pelos gregos em referência a uma resina produzida por algumas árvores, chamada âmbar. Esta resina fica bem dura, parecendo uma pedra. Os gregos antigos perceberam que quando esfregavam o âmbar na pele de animais, esse material então atraía pequenos objetos, como penas e tecidos, por exemplo. A partir daí, os fenômenos de origem elétrica começaram a ser estudados. Como vimos anteriormente, os átomos possuem cargas positivas e negativas, mas sempre buscam ficar em equilíbrio com a carga neutra, ou seja, o mesmo número de prótons e elétrons. No entanto, existe um processo que muda esse estado, tornando-os eletricamente carregados. A este processo damos o nome de eletrização. Vou te mostrar duas formas. Eletrização por atrito. Neste processo é preciso de dois materiais diferentes e eletricamente neutros, como por exemplo, uma caneta de plástico e uma flanela ou lã. Quando esfregamos esses dois materiais, um deles dá elétrons para o outro.
Desta forma, o que ganhou elétrons assume carga negativa, pois os elétrons têm carga negativa. E o material que doou elétrons assume carga positiva. A eletrização por contato ocorre quando materiais diferentes entram em contato, sendo que um deles está eletrizado. Podemos pegar como exemplo aquela mesma caneta de plástico que foi eletrizada na experiência anterior. Depois de esfregá-la, ela está cheia de elétrons e precisa equilibrar a energia, com o auxílio de outros materiais, como, por exemplo, papéis picados. Eles grudam-se à caneta para equilibrar a energia e a caneta passa seus elétrons para os papéis. Então, a gente já sabemos agora como é que conseguimos fazer esses elétrons pularem de um lado para o outro, né? Onde vai gerar eletricidade. Sendo que a gente tem avisar que esse movimento de elétrons por um condutor, tá? Que pode ser um fio, né? Um fiozinho, ou uma barra metálica, tem muitos que usam, às vezes, barra metálica, de acordo com o que vai usar. Bom, quando o elétron começa a passar por dentro desses fios aqui, ele começa a ter um atrito muito grande, tá? E isso vai gerar calor, tá? Opa, não gera calor? Gera. É por isso que de vez em quando o fio pega fogo. Exato, o fio quando pega fogo é um curto. Ele passou muito mais elétrico dentro daquele fio do que poderia aguentar. Então, um curto, o que é um curto? A corrente passou do lado positivo para o negativo sem nenhum consumo pelo meio. Encostou um fio de um lado do outro. Então não teve nenhum consumo aí no meio. Então os elétrons que estavam de um lado quis passar todos eles ao mesmo tempo. Eles não tinham controle. Quis passar todos eles ao mesmo tempo para o outro lado. O que ocorreu foi um superaquecimento e derrete o fio, pega fogo às vezes, né? Então isso se chama de curto. O curto elétrico nada mais é do que os elétrons passarem desengornados, sem controle nenhum, de um lado para o outro, porque não teve nenhum consumo, não tinha uma lâmpada no meio dessa corrente, desse circuito, não tinha um motor no meio do circuito, simplesmente fechou dois fios, de um lado para o outro, os elétrons passaram e torrou tudo. Depois a gente vai ver alguns videozinhos desse circuito. Bom, então nós falamos que a elétrica ela é composta de elétrons que têm polos negativos e prótons que têm polos positivos, né? Que a elétrica faz o quê? O movimento desses elétrons do menos para o mais, né? Então, quer dizer, onde tem polo negativo, tem muito elétron solto. E onde tem um polo positivo, está com falta de elétron. Então, vamos lá. Ó, a bateria. Vocês vão ver aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui o aqui, ó. Menos. Do outro lado, mais. Tá vendo? Aqui. Ó, aqui assim, ó. Tem mais. E aqui tem menos. Então, como é que é feito isso? Bom, na natureza, alguns tipos de metais, chumbo, eles costumam armazenar muito eletricidade, tá? Ele tem muitos elétrons livres. E eles viram que botando, por exemplo, na bateria de carro, esses metais diferentes, um que tem muito mais elétrons, o outro que tem menos elétrons, dentro de uma solução, conseguiria fazer que esses elétrons ficassem armazenados ali dentro. Então eles conseguiam armazenar os elétrons na placa negativa, elas ficavam saturadas de elétrons, tá? Sendo que ela estava isolada das placas positivas. Então ficava várias camadazinhas cheias de elétrons, doido para sair correndo, né, para gerar eletricidade. E do outro lado da bateria tinha as placas positivas com 100 elétrons. Então, quando se pega uma lâmpada e bota do pó positivo no negativo da bateria, o que vai acontecer? Os elétrons vai vir correndo do menos para mais. Vai começar a passar, vai movimentar. Onde tem mais, onde tem menos. Igual duas caixas d'água, né? Você bota uma caixa d'água cheia d'água e bota uma vazia e bota um cano entre uma e outra. Ó, que legal. Pô, ficou bem parecido, né? Então, uma caixa d'água cheia seria o polo negativo da bateria. Então, ela está cheia de elétrons, então a caixa d'água está cheia de água. Aí eu pego um cano, boto de uma caixa d'água para outra vazia e boto uma torneira no meio. Ó, o consumo aí do meio. Ó, então, na bateria de 9 volts tem o polo negativo, cheio de elétrons soltos.
Aí eu boto um condutor, que é o fio, na caixa d'água seria o cano. No meio, eu botei uma lâmpada, que seria o consumo, né? Para não deixar esses elétrons passarem desordenadamente rápido. Então ele ia consumir pela lâmpada e ia ir para o lado positivo. A caixa d'água é a mesma coisa, a caixa d'água cheia, o cano, uma torneira e uma caixa d'água vazia. O que acontece quando a gente abre a torneira? A água que está na caixa d'água cheia vai querer passar para a caixa d'água que está vazia. Ó, na parte elétrica é a mesma coisa. A placa negativa está cheia de elétrons, a placa positiva com falta de elétron. Botei um fio no meio aí, entre o mais e o menos, e uma lâmpada no meio. Os elétrons que estavam em excesso aqui, ó, foram passar para o outro lado que estava com falta. Nessa passagem, eu falei que ele gera calor. Lembra que eu expliquei antes? Que esse movimento dentro do condutor ele gera calor. Quer ver uma prova de eletricidade? Esfrega a mão. Vai chegar uma hora que você vai parar de esfregar, você não vai, você começa a queimar a mão. Isso aí, ó, é atrito de elétrons. Isso aí chama-se eletricidade estática. Tá? Então isso aí é, ó, eletricidade. Está esquentando. A hora que os elétrons estão passando dentro do condutor, dentro do fio, ele também aquece. Por isso que para cada circuito tem que ter uma bitola de fio, certo? Se eu botar uma bitolinha dessa aqui para virar uma geladeira, ela vai, na hora ela derrete, porque ela não tem a capacidade de deixar passar tantos elétrons necessários para fazer um motor de geladeira funcionar. Para acender uma lâmpada, ele consegue. Lâmpadas pequenas. Então, de acordo com o que você vai usar, se vão usar um fio mais grosso, mais fino, o tipo de metal que ele é feito, isso nós vamos ver depois. Só estou dando uma ideia. Então, nós vimos que a tensão elétrica, nós comparando ela com a caixa d'água. Tranquilo, é exatamente isso. Tá? Então, vamos ver como é que funciona isso. Como é que esses elétrons fazem passagem de um lado para o outro e faz a lâmpada acender, o motor funcionar. Isso é o mais básico que a gente vê. Ah, Sérgio, falou que gera calor. Poxa, então é por isso que a lâmpada acende. É, a lâmpada incandescente, sim. Ela tem um filamento, né, que é feito de tungstênio, que é um metal também próprio para isso. Fica dentro daquele vidro da lâmpada que fica com vácuo. Se entrar ar, ela queima na hora. Né? Então ela fica dentro de um lugar com vácuo, que é aquela resistênciazinha elétrica. Né? A gente chama de resistência elétrica legal. Então, na lâmpada já tem lá dentro uma resistência elétrica. Depois vamos falar sobre a resistência elétrica, que é outra grandeza da elétrica. A hora que os elétrons estão passando do negativo para o positivo, outra coisa, vocês vão ver que toda hora eu falo isso, do negativo para o positivo. Né? No dia a dia, no popular, a gente fala o contrário, que é do positivo para o negativo. Pode reparar isso, a gente sempre fala isso. Ah, não encoste o positivo no negativo, vai dar curto. Não, é o contrário. Se os elétrons são negativos e eles passam para o positivo, então sempre a gente vai falar isso, ó, do negativo para o positivo. É que você convencionou-se, né? Fez uma convenção de ser o contrário, mais ou menos para ser mais fácil. Mas na prática mesmo, na teoria ali, ó, que acontece na natureza é isso. Ele passa do negativo para o positivo, não o inverso, tá? Então, quando ele sai do negativo, passa pelo condutor, passa na lâmpada, a lâmpada dá uma freada nessa passagem dos elétrons. Quando ele freia a passagem dos elétrons, ele formou uma resistência, aquele filamento de tungstênio, ele encandece. Aqueceu, encandeceu. Né? Quando aquece o fogo, não é assim, não acende? A lâmpada acende nesse momento. Que ela fez a resistência na passagem dos elétrons, ela vai encandecer e fica acesa. Tá? E ela vai deixando passar uma pequena porcentagem de elétrons do outro lado, indo do lado positivo da bateria, onde fez um circuito fechado. Para ter eletricidade tem que ter um circuito fechado, um caminho de ida e um de volta, saindo do negativo para o positivo. No circuito elétrico, se eu desligar o interruptor, você corta o circuito. Então ele vai apagar. É o que a gente faz na interruptor de casa, né? Você faz automaticamente, você nem vê o que você está fazendo. Põe o interruptor, desliguei o interruptor, você interrompeu a passagem do elétron. Então você abriu o circuito. Se a lâmpada queimar, você abriu o circuito. Então a lâmpada que não vai acender, para seu corrente elétrica. Tá? Então toda a parte elétrica tem que ter um circuito fechado, do negativo para o positivo. Então sempre vai ser isso. Tá? A elétrica sempre vai ter que ter um início e um fim. Bom,
Então eu falei que na bateria ela tem um lado negativo que é cheio de elétrons soltos e o outro lado está com poucos elétrons. Então quando eu botei uma lâmpada aqui, a lâmpada acendeu e começou a passar elétrons de um lado para o outro. Não é isso? Legal. Agora vamos lá agora na caixa d'água de novo. Então a caixa d'água estava cheia e lá de cá tinha outra caixa d'água vazia. Detalhe isso, tá? No mesmo nível. Duas caixas no mesmo nível. Não é de botar uma caixa em cima e outra embaixo. Não é assim, é caixa no mesmo nível. Então as duas niveladas, uma está cheia, outra está vazia. Botei um cano d'água e uma torneira. Bom, abri a torneira, começou a passar água, ó, numa caixa d'água que está cheia para vazia. Começou a passar água, passar água, passar água. O que vai acontecer? A água vai passar toda para a caixa vazia? Não, né? Elas estão no mesmo nível. Como é que vai acontecer isso? Quando a água chegar ao meio certinho dessa caixa d'água e a outra caixa d'água também tiver com meio, a água para de passar. Isso aí devido à pressão atmosférica, né? A gravidade. Então a gravidade faz que, ó, o ar está aqui em cima e aqui em cima da caixa d'água. Então faz que o nível da água permaneça iguais. Elas estavam assim, foi passando água. Quando igualou, as duas caixas ficaram com a mesma quantidade de água, parou de passar água. É isso que acontece? E na elétrica? Eu falei que o lado negativo é cheio de elétrons soltos. E o lado positivo está com falta de elétrons. Então, isso é uma bateria. Liguei uma luz na bateria. Ó, é igualzinho a caixa d'água com os canos. Começa a passar elétron, e a lâmpada está acesa. Daqui a pouco, a placa negativa vai ficar com quase a mesma quantidade de elétrons que a placa positiva. Ó, se igualou. Se igualar, parou a corrente elétrica. Se parou a corrente elétrica, a lâmpada vai apagar, o motor vai parar de funcionar, né? Aí se fala que a bateria descarregou. Ah, a bateria descarregou. Ou a pilha descarregou, né? Bom, essas pilhazinhas aqui, e quer ver mostrar outro exemplo? São coisas também diferentes, né? Essas pilhas Rayovac, Duracell, né? Desse modelo aqui, ó, são pilhas normais. E essas baterias Panasonic, né? São pilhas normais. São alcalinas, né? Mas são pilhas normais. Quando ela acaba, você fala, ah, descarregou. Na verdade, o que aconteceu foi que a quantidade de elétrons se igualou entre o polo positivo e negativo, então não tem passagem de corrente elétrica, né? Aí parou a eletricidade. Aí você pega e joga fora a pilha. Não adianta botar no congelador não, tá, gente? Congelador não carrega pilha não, isso é lenda. Tá? Ah, vou botar uma pilha no congelador que ela vai carregar. Não, isso é lenda, é lenda, é lenda. Não funciona não. Você deixou ela lá, o que aconteceu foi o seguinte, ela já estava bem fraquinha, descarregada, você deixou na geladeira lá, ela foi descansando, ela esfriou, porque ela gera, e ficou lá um resíduozinho de corrente. E acabou. Bom, só que aí, hoje em dia tem, ó, esses carregadores de pilha, de bateria. Isso aqui é uma bateria recarregável. Essa é uma pilha recarregável, né? Ó, tá até quente, deixei ele esquentando, ó. Botei ali carregando, desculpe. Tá quente. Ó, a prova o movimento dos elétrons gera calor. Você nota isso que o celular aquece, né? Não é só cada display que está aceso, não, tá? É o calor mesmo que vem, porque o display não é tanto, mas o material eletrônico em casa, qualquer coisa que você liga, você vai ver, ó, tá quente. Lógico que é uma temperatura normal, né? Não pode chegar ao ponto de derreter, porque aí já é o curto. Bom, então botei para carregar uma pilha. O que eu fiz no carro que estou carregando uma pilha? Ele simplesmente, gente, pegou os elétrons que estavam lá na placa positiva e jogou de volta para a placa negativa. Ó, ele trouxe de volta. Falou, vamos encher a caixa d'água. A caixa lá de lá, quando ficou igual, e você quer passar mais água para cá, o que você faz? Você vai lá e ó, abre o resiste para a água entrar na caixa d'água. É isso? Aí começa a entrar água nessa caixa d'água de novo. Aí eu posso abrir aqui a torneira e vai continuar passando água para outro, porque tá carregando de cá tá enchendo de novo. E a pilha é a mesma coisa. A pilha, a hora que eu estou carregando ela, eu estou tirando os elétrons da placa positiva, jogando para a placa negativa. Então ela está enchendo de novo ela de elétron do lado negativo. Quando eu ligar ela depois, ela vai estar com carga de novo e vai, ó, ligar a lâmpada até ela
carregar. Isso aí são vários ciclos. Chega um tempo que a bateria ou a pilha tem que ser jogado fora, que não tem mais carga, né? Então é igualzinho a caixa d'água, gente. A caixa d'água tá cheia d'água, a outra tá vazia. Vocês entenderam isso, né? Passou de um lado para o outro, e quando quer passar mais, você vai. Bom, então na próxima aula a gente vai continuar, tá? Falando sobre essa parte da elétrica, já vamos entrar já na grandeza elétrica. Então até a próxima aula. Não esqueça de dar um joinha aí embaixo, se inscrever e tocar o sininho. Um abraço e até a próxima aula.